Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Terapia. Aqui é uma conversa, mas pode ser terapia. Esse é um espaço leve e sincero, onde falamos sobre saúde emocional, comportamento, bem-estar e todos os assuntos que nos ajudam a viver com mais consciência. Eu sou Clara Braz e ajudo líderes e empresárias a conquistarem clareza emocional, alta performance com leveza e propósito. E eu sou Cíntia Braz. Suas emoções afetam suas finanças e eu uso a neurociência aplicada ao comportamento financeiro para te ajudar a organizar a vida emocional e financeira. Hoje vamos mergulhar em um tema delicado, profundo e cada vez mais presente na vida de mulheres líderes profissionais e empreendedoras: o burnout e o esgotamento mental. E para abordar esse tema de forma completa, reunimos dois olhares complementares e poderosos. Uma terapeuta especialista em constelação familiar, que vai trazer a visão sistêmica e emocional por trás do burnout, e uma advogada com atuação na área trabalhista, que vai nos ajudar a entender os aspectos jurídicos envolvidos. Com a gente hoje, Estela Soares, consteladora familiar com duas formações. A primeira formação internacional em parceria com o Instituto de Constelações Familiares da Alemanha, ISPAB, e a segunda formação com abordagem nas novas constelações. Facilitadora e helper do Passwork, que é uma metodologia de autoconhecimento e desenvolvimento emocional e espiritual. Com essas abordagens, Estela conduz adultos a transcender bloqueios e caminhar em direção à sua autorrealização. Bem-vinda, Estela! E complementando essa mesa potente, recebemos a doutora Vera Valadares, advogada com mais de 30 anos de atuação, especialista em direito civil e direito do trabalho e membro da ABAT. Doutora Vera vai nos ajudar a entender como os direitos legais também são ferramentas de proteção emocional e saúde mental no ambiente profissional. Bem-vinda, doutora Vera. Muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente primeiro, antes de qualquer coisa, né, Cintia? A gente quer agradecer a presença de vocês. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, trazer burnout com emoções, trazer burnout no aspecto legal. Acho que esse episódio de hoje vai render bastante. Vai, é razão e emoção, né? Um Uh! pouco de cada aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por aceitar esse convite. E vamos lá. Vamos lá, Eu que agradeço a vocês. Com certeza, eu também. então bora lá. Antes da gente começar mesmo aqui com as perguntas, é importante a gente até conceituar algumas coisas, né? Até para o pessoal de casa entender direitinho. O que é burnout? Esgotamento oriundo da atividade profissional. Porque a gente tem outros tipos de esgotamento. É como se tivesse um círculo enorme aí que tem um esgotamento mental. E o burnout ele está inserido nesse contexto como algo oriundo da questão de trabalho. E tem dados, gente, assustadores, sabe? O Brasil é o segundo país no mundo, segundo a International Stress Manager Association, é o segundo país no mundo que tem mais burnout. A gente só perde para o Japão. Então tem algo que está errado, né? No nosso comportamento, Isso. na nossa cultura, na nossa sociedade, e nós, enquanto indivíduos, também. Tem alguma coisa que não está batendo legal. Então, a gente entende hoje que o burnout é uma questão social, emocional, jurídica também, que envolve direitos, por isso que a gente trouxe uma advogada para esse bate-papo, trouxe Estela também para a gente entender um pouco das raízes aí emocionais e sistêmicas desse processo, porque realmente é um tema, diante desses números alarmantes, e que a gente precisa realmente conversar sobre isso, trazer isso para essa mesa aqui, poderosa e potente, para a gente conversar mais sobre burnout. E assim, é interessante quando a gente começa a falar sobre burnout, porque o esgotamento ele traz um preço muito alto, né, para a nossa vida, tanto para a vida emocional como financeira, né? Eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado das finanças. Então, a gente pensa só na parte emocional, do esgotamento, a parte física, mas tem toda a questão de planejamento, de organização que é necessário, independente de ter o esgotamento, de ter o burnout é extremamente necessário, né? E aí eu trouxe também aqui alguns dados, como a Clarinha falou, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que fala que o burnout pode reduzir em até 40% a produtividade de um profissional. E para autônomas e empreendedoras, isso pode significar um prejuízo direto, queda no faturamento e dificuldade de manter o negócio funcionando. Então, tem totalmente ligação com essa questão financeira, né?
sobre essa questão do planejamento, da organização. E interessante que, assim, na verdade, as pessoas acham que vão chegar só na vida do CLT, né? E que acha que quando for trabalhar para si mesmo, quando for autônomo ou empreendedor, isso vai passar, isso vai mudar. E não é, né? E diante desses dados que eu trouxe aqui, a gente pode perceber que acomete os empreendedores, os autônomos, justamente porque quer trabalhar para si e vai naquele fluxo de não parar, de não ter limite, né? De não se dar limite, que foi algo que a gente até falou um pouco no episódio anterior, né? Sobre se dar limite. Então, é algo que está muito no nosso comportamento. E nessa mesa potente, estamos aqui para falar um pouquinho desse lado emocional e do lado racional e legal, né, trabalhista. Então, vamos começar aí o Começando aqui nosso com bate-papo. Estela. Na sua visão sistêmica, o que o burnout representa? O que ele quer nos mostrar que a gente não está conseguindo ver? Bom, como Cíntia já começou e introduziu muito bem, o burnout, ele, na verdade, expressa uma falta de limites, uma dificuldade com limites. E quando a gente fala de limites, a gente fala, na verdade, primeiramente do limite que a gente dá a nós mesmos, não é? Então, o burnout chega, né, no momento onde eu extravasei alguns limites físicos, emocionais, né, mentais, das minhas necessidades básicas, porque quando se já diagnostica um burnout, provavelmente essa pessoa negligenciou muitas necessidades básicas, como a alimentação, como as atividades familiares, inclusive, né? Os horários, o sono, fica tudo prejudicado, né? Então, assim, na verdade, o burnout ele envolve muitos campos. Inicialmente, como a Cíntia também falou, era muito relacionada aos funcionários de empresas, né? As pessoas que têm vínculos empregatícios. E era muito mais fácil, entender que essa síndrome, que na verdade não é uma doença, né, é um complexo de sinais e sintomas, né, que entrou para o CID como CID-11, ela na verdade envolve sintomas e sinais de diversas outras, patologias. Então, ela não representa uma patologia única, mas sim sinais e sintomas que estão mais vinculadas às atividades profissionais. Inicialmente, voltado para as empresas e para os CLTs. E se resumia a trabalhos, que tinham ambientes tóxicos e abusivos. Isso é bem verdade, mas hoje nós temos conhecimento de que esse campo profissional, né, o olhar, né, dos profissionais que trabalham com a saúde do funcionário, né, isso está melhorando um pouco. Claro que ainda precisa melhorar muito mais, mas melhorou um pouco. Mas é bem verdade que hoje nós temos os números mais expressivos no campo das pessoas que trabalham por conta própria, né? Os Sim. empresários, as pessoas que precisam, gerenciar, né, O sua seu próprio tempo, produção. né? Isso, gerenciar seu tempo, sua produção, o seu financeiro, e aí é onde ele se apresenta com mais força, porque ele surge da autoexigência da própria pessoa. Então, num primeiro momento, existe um grande vilão, que é o chefe, que não me reconhece, que exige demais de mim, só que existem as leis que dão limites a esse chefe, né? Uhum. E isso é mais fácil, eu acredito, para se identificar dentro do ramo jurídico. A doutora Vela vai poder falar um pouco sobre isso, mas quando se trata, da saúde do profissional liberal, né, do profissional autônomo, isso foge, inclusive, do campo legal, porque é aquela pessoa que vai decidir esses limites. E se a Fica pessoa meio não tem solto. limites, eu vou me perder, né, dentro das necessidades, porque eu busco um ideal que eu nunca alcanço. Por isso que vem desse lugar da autoexigência exagerada dessa pessoa, né. Inclusive, nós falamos isso no episódio passado, que a gente acabou fazendo uma introdução em relação a ambientes de trabalho tóxicos e tal. E uma das coisas que a gente levantou é a importância da autopercepção. Foi uma palavra que a gente usou bastante no último Sim, com episódio. certeza. Porque, assim, para além do chefe, claro, que existe tudo isso que você está falando, do relacionamento, das questões abusivas e tudo mais. Mas, além disso, a gente também precisa olhar para a gente, né? Que foi Sim. o que você falou aí muito bem.
nós precisamos também aprender a entender os nossos limites, entender o que é que eu até onde eu posso ir. Será que isso realmente será que eu tenho que trabalhar o tempo inteiro? Será que eu não posso ter um tempo de descanso? De onde está vindo isso? Quais são as crenças que embasam isso? Isso. Porque senão a gente entra num flow louco, desenfreado de trabalhar, e aí acaba É. se E esgotando. você trouxe bem, né? Onde é que aparece mais os índices de burnout, né? Primeiro no Japão, onde existe um nível de autoexigência absurdo, e depois no Brasil, não tanto por conta apenas da autoexigência, que existe também, mas da insegurança, que é um outro fator que leva ao burnout, porque eu não posso parar, porque eu não tenho garantias, eu não tenho certezas e eu não posso parar, né, porque eu estou desassistido, né, eu estou desamparado, então eu sou eu por mim mesma. Então, isso é um fator que eu percebo muito na clínica e na própria leitura que eu faço, quando eu explano esse assunto. Sim, interessante demais também que engraçado que quando a gente tem essa questão do diagnóstico, digamos assim, né, do burnout, pesquisas também recentes trouxeram informações de que não é só o custo trabalhista que as empresas possuem, porque tem muito esse lado do empresário, de que ele vai ter os custos e tal, mas e o custo também com a saúde mental que aquele funcionário está tendo, com medicação, com terapia, com toda uma parte terapêutica. Lógico que a gente não vai buscar terapia somente nesse momento, né? E foi até o que a gente conversou no episódio passado sobre a importância de olhar para si, de ter esse autocuidado, essa autopercepção, mas a gente trazer também esse olhar de quem está com esse diagnóstico, acaba tendo todos esses custos, né, essas questões de olhar para dentro e ter que correr contra, esse prejuízo, esse efeito dominó que acontece. E agora eu vou trazer uma outra pergunta para a Estela. Eu queria entender, Estela, como que os padrões familiares e lealdades invisíveis podem influenciar o nível de exaustão de uma pessoa. Ótima pergunta. Para responder, eu posso ser bem sucinta na hora de falar da visão sistêmica, não é? Porque se a gente fala que no burnout o que a gente mais observa é o não respeito ao limite, nós vamos olhar para esse sistema familiar, primeiro, se no desenvolvimento desse ser, em que esfera estava esses limites, não é? Então, a criança, né, quando está se desenvolvendo, ela precisa de limites. Esses limites, se forem muito rígidos, ele vai ter uma resposta, um efeito, e se a criança não tem limites, também isso vai gerar um outro efeito, não é? Então, nós temos, sempre essa cadeia de comportamento, ação e resultado, não é? Quando a criança está no seu desenvolvimento e a autoridade, que geralmente são os pais, né, ou os cuidadores, dão limites muito claros do não, aquela criança vai entender que ela não pode, porque ela não quer desagradar essa autoridade. Então, ela tem que respeitar aquele limite. Se ela não tem esse limite, ela vai ter que descobrir os limites dela sozinha, né. Então, qual é a perda? Num primeiro momento, eu tenho uma autoridade que determina esse limite e eu quero agradar essa autoridade, e se eu não agrado essa autoridade, eu não tenho, o amor, né, que na verdade é o quê? É a aceitação, a inclusão, o pertencimento, Uhum. a validação, Validação. tudo isso chega no final em forma de amor, que é o que todos buscam, não é, com tudo que faz. Nós queremos o tempo inteiro ser reconhecidos para ser amados, para merecer amor. E nesse momento, o grande vilão é a autoridade, que está ali se colocando como um limite onde eu tenho que respeitar. E quando isso não acontece, é onde fica mais difícil de fazer esse diagnóstico do burnout. Por quê? Porque eu não tenho um chefe malvado que está me fazendo mal, né, ou então, ainda que eu tenha um chefe ou um ambiente de trabalho que seja, né, tirando da persona e trazendo para um ambiente, né, um ambiente que não está claramente, determinando aquela alteração da minha saúde mental, é muito mais difícil. Então essa percepção
autopercepção que Clara fala, ela é necessária, mas é muito confusa para quem está no meio vivendo aquilo, para a pessoa perceber isso. Então, o diagnóstico já é bem difícil. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, porque nós temos no burnout características de transtorno de ansiedade, características de transtorno depressivo, temos toque. São muitas Nuances. nuances, e uma coisa que você falou que me lembrei aqui, que a gente até conversou também um pouco, acho que no bastidor, e não sei se foi no episódio passado, sobre que é algo tão sutil, é muito sutil como vem. E às vezes, o que você falou também, que não é só do chefe, Sim, às vezes dos colegas, sim. de superiores que não são, digamos, sei lá, o CEO da empresa. Você pode estar passando por diversas formas, só que o que é mais conhecido, né, o que é mais divulgado é tipo o chefe, é tipo Isso. o vilão, né, Você de quer toda a ver situação. você quer ver uma coisa? Hoje a gente valoriza muito o, estímulo positivo, né. "Muito bem, você fez muito bem". Qual é o resultado disso? Como todos nós, né, somos carentes de amor e buscamos essa validação, né, queremos ser reconhecidos dentro do nosso valor, nós esperamos esse feedback do outro, e isso no final se traduz em amor. O que que acontece? Se eu recebo esse elogio, eu entendo que eu estou indo bem. E se eu estou indo bem, para eu manter esse elogio, né, esse lugar especial diante da minha equipe, do meu chefe, ou até quando somos, né, autônomos e estamos produzindo conteúdo, por exemplo, como é que a gente sabe que está agradando? É o like, é o Uhum. compartilhamento. Então tudo isso é ansiogênico, porque Sim, isso vira o quê? A minha dopamina, eu preciso dessa comprovação de que eu estou indo E bem. aí eu vou E aí eu vou sem limites, porque eu exatamente. preciso manter esse lugar de que eu estou ok. E aí é onde esse reforço positivo, né, que a educação reconhece como sendo legal para a criança, né? Hoje a gente não critica a criança que está aprendendo, a gente não dá bronca e não existe castigo, né? E aí os Existe limites vão ladeira abaixo. isso, existe agora o reforço positivo, onde tudo que a criança faz, que eu concordo e que eu autorizo, que eu acho legal, eu dou um joinha, eu vou bater nas costas da criança, vou dizer: "Beleza, essa criança vai entender que ela tem que estar sempre se superando". Então a busca, uma busca frenética para o que a gente chama, né, na psicanálise do eu ideal. O eu ideal não existe. Então, o eu ideal é eu me superar o tempo inteiro, que todo mundo acha isso fantástico, mas isso é uma bola de neve e é uma faca de 2 gumes, né. Vamos nos superar o tempo inteiro até onde? Até onde eu pifar? e para agradar quem, né? É sempre para agradar o outro. Isso, E onde é que estão os meus limites? O que isso me isso, agrada? Isso isso, isso acolhe a minha isso. alma, né? Isso fica confuso quando você não sabe nem o que você quer, Por porque isso você quer agradar o o outro. outro. Por isso Exatamente. a busca da autopercepção, como você falou, Isso, não é fácil realmente, por isso a gente tem que buscar terapia, a gente tem que isso, buscar ajuda, a gente tem que buscar processos de autoconhecimento para a gente se perceber, porque realmente é difícil, ainda mais quando você está na roda viva, acostumada, recebo elogio, aí vou e faço, recebo isso, elogio, aí eu vou e faço mais, eu recebo, aí vou e faço isso. mais, né? Eu preciso me manter, preciso dar conta, preciso. E aí, E ainda tem um detalhe que é assim, só a percepção disto não é suficiente. Então, só completando chegando na pergunta específica, né, como é que a abordagem sistêmica pode ajudar? Porque nós olhamos dentro das constelações as dinâmicas invisíveis. Então existe uma força maior que é invisível, que é o nosso inconsciente, que é o nosso campo de informação, que a gente chama de campo mórfico, que conduz como se fosse uma correnteza do rio. Você quer nadar para cá, quer nadar numa direção, mas o rio está com a correnteza do lado contrário. Significa o quê? Que você vai gastar uma energia enorme e não vai sair do lugar. E isso é, digamos assim, uma representação mais simples do que como é que acontece as dinâmicas ocultas da constelação. E aí, na constelação, a gente pode ver porque cada um tem a sua dinâmica. Não é tão simples assim. Eu tive um pai rigoroso e por isso que eu sou assim, tão autoexigente. Ok, mas o que está por trás, né? Uhum. Isso aí é até a página 2. E depois Sim. é o quê? O que é que vem? Não tem mais papai aqui querendo que eu tire 10.
Ou então alguém chega totalmente esgotado e diz assim: "Não, mas meu pai nunca me exigiu tanto, eu estudo porque eu gosto de estudar". É mesmo? Vamos olhar mais um pouquinho para isso, né. É verdade que você, eh escolhe estar estudando para tirar um 10 e se você tirar 9,5 você fica muito infeliz e você deixa de brincar, uma criança que deixa de brincar porque gosta de estudar e os pais acham lindo, é isso tá ok, entende? Então, assim, hoje a gente começa a perceber que aquilo que era tão valorizado está sendo usado, na verdade, pelo capitalismo para Uhum. como é que se diz? Para criar pessoas com a alta performance que produzem absurdamente, Sim. com metas Estratosférico. ilusórias que ninguém atinge e numa infelicidade absurda, né, que nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, um outro sinal é esse nível de insatisfação, né, é a falta de entusiasmo, de graça, de prazer naquilo que você gostava antes, não Uhum. gosta mais, né. A relação entre os colegas fica muito afetada, porque como você não sabe o que está acontecendo, você simplesmente fica escusa, você fica antissocial, às vezes fica ácida, fica Sim. trocando Irritadiça. sem paciência, troca farpas com os colegas, porque você não sabe nem o que está acontecendo, né. E assim, interessante, né? Porque a gente tá aqui perguntando as coisas e eu tô só aqui aprendendo tudo, né? Aprendendo como pessoa e como terapeuta. Aí fico aqui, ó, só vamos lá. Agora, né, quando a gente vai entrar em um outro tópico super interessante também, que é quando o desconhecimento da lei adoece. E agora eu tenho uma pergunta para a doutora Vera. Muitas mulheres sofrem caladas, né, com situações abusivas no ambiente de trabalho e não sabem que estão amparadas pela lei. Me fala um pouquinho, né, sobre isso, né? O que você acha sobre o que que isso tem acontecido? Como é que isso vem acontecendo na sua visão? Bom, o problema do burnout alcançou, assim, níveis tão relevantes no Bem Brasil, rápidos, né? que ano passado, quase 500.000 pessoas se afastaram junto ao INSS Nossa. por conta de transtornos mentais. O que antes era, um percentual reduzido, era mais pelos transtornos físicos, ano passado veio numa crescente, e ano passado chegou a 500.000 pessoas. Me diz uma coisa, você acha que pode ter eu tô aqui já introduzindo um monte de pergunta e até É. coisas que eu tô querendo perguntar também, tô fugindo do roteiro. Vamos lá. Você acha que a pandemia contribuiu? Sim, eu acho que a pandemia contribuiu, com a coisa muito teletrabalho, com o pessoal trabalhando em casa. Então, sem dúvida que a pandemia teve uma contribuição grande nesse particular. Agora, o que a gente vê mais, assim, contribuindo diretamente para a questão do burnout, desse crescimento dos transtornos mentais, é o assédio moral dentro das empresas. Sim. E aí, falando especificamente da parte das empresas, né, do pessoal CLT. Sim, sim. É um assédio muito grande. Aí, apesar de todas as leis que existem, de todo o crescimento das regras, das fiscalizações, mas acontecem coisas surreais. O assédio vai ficando requintado, né, estressante. Acontece muita coisa dentro da empresa. E as pessoas, por não saberem seus direitos, isso ainda complica, pegando, né, o que você perguntou, pelas pessoas não saberem, não conhecerem exatamente seus direitos, isso agrava mais ainda a situação. Então, as empresas, a questão das metas abusivas, é surreal o que acontece dentro das empresas em relação a metas, em relação a cobranças de performance, em relação à carga, sobrecarga de trabalho. Tudo isso acontece num volume muito grande. Então, assim, para a gente entender o crescimento desses transtornos mentais aqui no Brasil, nós temos que observar muito de perto essa questão do assédio moral. O assédio moral dentro das empresas, mesmo com várias leis, e o Brasil é até um país excelente em termos de lei. Tem muitas leis para muitas coisas,
mas que, infelizmente, na prática, muitas vezes não são observadas. E o desconhecimento dos direitos, sem dúvida, agrava bastante essa situação. Porque muitas vezes, quando o empregado ali percebe o que está acontecendo, é porque a coisa já atingiu um patamar muito grande, muito elevado. O assédio moral já atingiu níveis absurdos. Então, Eu agora também vou me aproveitar, diretora Vera. Você acha que o fato da insegurança também, da instabilidade no trabalho, sim, isso também não fica, porque com mesmo que ele certeza. perceba, ele vai ter medo, Com né? certeza, porque fica aquela coisa, se eu reclamar, se eu falar que estou sendo sobrecarregado, que eu estou exausto, eu vou ser despedido. E a despedida, essa insegurança, esse medo de perder o emprego, não é? Nós vivemos num país que tem um índice de desemprego muito elevado, então as pessoas se apegam àquilo ali. Se eu perder esse, aquela história, ruim com esse, pior sem nenhum, e termina, não é, complicando mais ainda. Então, sem dúvida que a insegurança tem um papel muito grande nisso aí. E eu acho assim que hoje em dia teve esse boom na mídia, né? Ainda bem que está se falando mais sobre isso, está sendo mais discutido, até em redes sociais. Tem a questão aí da luta da escala, né? Para mudar e tudo. Mas assim, eu acho que é uma coisa muito antiga, só que está vindo à tona na mídia Sim, sim. agora, né? Sim. Isso já tem, por exemplo, se você for pesquisar, você encontra processos de 15 anos atrás, com as pessoas discutindo Sim. indenizações por conta de transtornos mentais. Hum. Agora, a coisa tomou um volume tão grande, e com esses afastamentos, né, de tão grandes multas junto ao INSS, que aí realmente chamou a atenção. Uhum. E, sem dúvida, a pandemia aí teve uma Agravou. contribuição grande. Invadiu o lar, né? Exatamente. É Mas verdade, complicou literalmente. mais ainda. Mas é muito, 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 muito importante essa discussão, porque o assédio existe de forma muito grande ainda nas empresas, tanto nessa coisa das metas, como brincadeiras. Você faz brincadeiras, como você falou, a questão dos colegas. Sim. Não é só também o chefe. Muitas vezes o ambiente de trabalho é muito hostil. É o colega que fica naquela competição, naquela disputa, que fica tentando tomar lugar, fica querendo né, conseguir o lugar do outro. Então, Puxar o tapete do outro. puxar o tapete. Então, não é só, mas ainda temos essa coisa do assédio, a mentalidade ainda nas empresas, do empresário ainda é muito assim, de autoridade, aquela coisa de cima para baixo, você tem que cumprir, você tem que obedecer. Capitalismo que explora. Eu quero que o resultado seja esse, a meta da minha empresa é vender tantos milhões, e para chegar a esse resultado, eu quero saber de que forma isso vai alcançar isso, a que custo. Então, eu acho assim, pela minha experiência nesses 30 anos, desses 30 anos, quase 27, trabalhando basicamente na justiça do trabalho, com acidente de trabalho, com doença ocupacional, o que eu percebo é que realmente essa coisa do trabalhador, da forma como ele é tratado, ainda está muito distante Do ideal. do ideal, muito distante. São casos que chegam à justiça que você nem acredita, sabe? Do chefe fazer uma reunião, de colocar no quadro o nome de os que perderam, os piores da semana, de dizer, você tem... Acontece, tem horas que até eu, apesar de tanto tempo na justiça, eu nem acredito, de ter chacota, assim, ter dancinha, tem que dançar, porque fez isso, porque foi o pior. Nesses meios que tem, que você nem acredita, assim, nos meios que tem essa coisa de meta de vendas, pessoa que trabalha com vendas, você vê assim, coisas absurdas, tá? Essa coisa da falta do reconhecimento também. Tem pessoas que trabalham anos e anos e E não anos tem. ali na empresa e que não tem o reconhecimento, vê o outro mais novo chegar essa ter uma promoção, ganhar mais do que ele, e ele fica ali. Então,
essa coisa, essa dinâmica da empresa, sabe? Eu acho que Impacta muito. impacta muito. O transtorno aqui, o burnout, está muito ligado, eu acho, nesse aspecto do CLT com a questão do assédio moral dentro das empresas. E assim, em que condições o burnout é reconhecido legalmente como uma doença ocupacional e quais são os direitos de uma pessoa diagnosticada? Olha, o burnout, para ser reconhecido e gerar direitos no aspecto trabalhista, você leva esse processo para a justiça e ele vai examinar a questão, vai ter uma perícia. Vai ter uma perícia para justamente registrar esse nexo causal entre a doença E a empresa? e a empresa. E o trabalho? Que aquele trabalho foi o que gerou Causador. aquela doença. Então, tem essa coisa da perícia. Mas, vai passar por essa perícia, o juiz vai examinar e uma série de coisas vão ser trazidas, inclusive isso que eu falei do assédio. O empregado tem que vir e tem que trazer processo essas coisas do assédio. Olha, eu tenho aqui sobrejornada, olha aqui meus cartões de ponto, cheio de hora extra. Olha aqui, é um e-mail do chefe mandando para mim 11 horas da noite, quando eu nem estou em ambiente de trabalho, que é aí que eu digo que a pandemia realmente contribuiu bastante, porque antigamente um chefe não mandava e-mail para um empregado no final de semana, 11 horas da noite, tinha uma certa limitação. Vê que tá online, né, no celular. Mas exatamente, mas essa coisa, né, a modernização, a internet, tudo globalizado. Tá resposta rápida. Então, o chefe está lá, mas viu que o empregado está online, manda ali, né? Então, aquele e-mail, manda aquele WhatsApp. Então, tudo isso o empregado traz para o processo para poder a gente configurar que naquele caso, A gente vai juntar as provas, né, gente? assim, tem que provar e tem a questão da perícia que um perito nomeado pelo juiz vai chegar e vai examinar a questão, vai examinar aquela pessoa, como está o psicológico daquela pessoa, vai conversar, vai... Na verdade, tem que ficar claro que configurou o assédio e o excesso de trabalho. O excesso de trabalho ou o trabalho num ambiente hostil, num ambiente inadequado, né? Porque às vezes tem chefes que gritam, que xingam, vão reclamar que uma coisa está errada. Ou às vezes não fala assim, mas é uma piadinha. Exatamente. É aquela coisa da musiquinha, da dancinha. Ah, perdeu a meta, vai ter que dançar, vai ter que... Você vai imitar uma galinha, sei lá. E aí, acredite que acontece. Nossa Senhora. É desse nível, né? É nesse nível, a gente tá vendo coisas desse nível. Então, muitas vezes, o ambiente não é só sobrecarga em si no trabalho, mas também essa coisa da exigência exagerada, no ambiente hostil entre colegas, porque muitas vezes o gestor, né, termina também, ele tem um jeito mais agressivo e meio que já vai ver de cascata naquilo ali e também atrapalhando. Eu não sei se a doutora já se deparou com essa situação, porque eu acho assim que tem os elementos que são claros, né? Sim, Como você está trazendo as provas, e a lei, ela trabalha com provas, isso. e tem aquilo que não se prova, que são os aspectos velados, né? Os invisíveis. Então, o que eu vejo que é um maior desafio também no burnout é o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico, ele vai ser, primeiro, as primeiras percepções, pode ser de um médico, pode ser da família, pode ser do psicólogo, mas quem fecha o diagnóstico é o psiquiatra. Então, já temos um primeiro problema, que é aquele paciente chegar a um psiquiatra. Já temos um problema aí, né? No Primeiro que ele chega e na justiça, ele vai passar por uma perícia. Isso. E tem Um médico do trabalho, que inclusive não é obrigado a seja psiquiatra. isso. E o médico do trabalho é funcionário da mesma empresa. Como é que ele vai, né? Como é que ele vai trazer informações contra a empresa que ele trabalha? Na justiça, quando ele está indo ao encontro do médico do trabalho, acontece muito isso mesmo. O médico do trabalho que ali está ali trabalhando para a empresa também, não vai colocar todos os elementos. Sim. Mas na justiça ele vai para um perito nomeado pelo juiz. É um perito isento, né?
que não é nem da empresa, nem do empregador. do empregado, mas mesmo assim é complicado. Isso já é numa outra instância, né? Porque eu digo assim, para fechar o diagnóstico, a gente mesmo. Porque assim, se uma pessoa que suspeita que tem burnout procura um profissional de saúde mental, né? Psicólogo ou psiquiatra, para que o psicólogo ou psiquiatra confirme isso, precisa de elementos. Eu preciso conhecer qual é o seu ambiente de trabalho. Uhum. E como é que faz isso? Faz só pela narrativa do cliente. Porque ele não vai ter acesso às informações na empresa. Exato. Ele não vai lá na Sim. empresa. Então, até para o diagnóstico já é um processo difícil. E para ir chegar na justiça, Já é mais ainda. então é uma jornada longa, né? Mas a gente não Esse- pode desistir, né? Sim. Tem que ir firme Só e uma forte. questão. Essa perícia, você disse que o perito ele vai na empresa? Não, acho que Não. depende da pessoa. O perito vai analisar a pessoa. Entendi. Até né, o que você pensa, sua pergunta é bastante natural. O que se imagina é que esse perito vá Exatamente. também verificar em loco as condições de trabalho. Mas eu posso lhe garantir que não é isso que acontece. Vai. Os peritos médicos que são ali nomeados para fazer a perícia médica da pessoa que está pleiteando ali a indenização, que está alegando a doença, seja física ou seja psicológica, o perito não vai. O perito médico não vai no local de trabalho. A realidade é essa. Mas vamos dizer que a pessoa achou um bom advogado, como a doutora Vera, com experiência e tudo mais. Vamos dizer que a pessoa conseguiu realmente todos os dados importantes. Quais são os direitos mesmo que essa pessoa tem? Sim. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fica, mas aí eu vou sair, eu vou pro psiquiatra e aí vai acontecer o quê, né? Ela entender que ela pode ser afastada. Como é que é essa Isso. parte? E existem aí direitos previdenciários e direitos trabalhistas. O primeiro direito, logo de cara, ela com essa identificação do burnout que ela pode pleitear, é o afastamento junto ao INSS, é o afastamento previdenciário. Então, inclusive, se o médico disser, é burnout, tal, ela tem direito a pedir à empresa que emita um ACAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, para que ela leve isso para o INSS. E ainda que a empresa não emita, porque muitas vezes as empresas não emitem, ele pode ir diretamente ao INSS, pleitear o seu afastamento e depois ele conseguindo a CAT, porque a CAT não é só emitida pela empresa, também tem outras pessoas que podem emitir, sindicato, ou médico assistente e tal. Então, ele pode chegar e pedir, essa transformação do benefício de um benefício comum previdenciário para um benefício acidentário. Então, esse é o primeiro direito. Para a pessoa, por que é importante esse afastamento? Para a pessoa poder se tratar. Porque não tem como a pessoa, né, tratar o burnout que está ali sendo causado pelo trabalho no lugar que está adoecendo. Ou pelas cobranças excessivas, ou pelo excesso de carga de trabalho, ou por um chefe muito assediador, muito invasivo. Então, é importante esse afastamento. Então, é o primeiro passo. E no aspecto trabalhista, nós temos o quê? Essa pessoa, quando volta desse afastamento, ela tem direito à estabilidade, porque teve esse afastamento, ela vai ter direito à estabilidade acidentária, vai ter direito a 1 ano, a 12 meses. Ela não pode ser despedida nesse período de 12 meses, porque ela teve esse afastamento pelo burnout. E é uma doença ocupacional. Sim. Que está já caracterizada, a OMS já reconheceu como doença ocupacional. Teve o CID, né, o CID-11 e o QD85, que já estava listado como doença ocupacional. Então, a pessoa não pode ser despedida. E se ela for despedida, se por acaso, quando ela descobriu o direito dela, ela já tinha sido despedida, você ficou doente, começou a reclamar muito, a empresa, tchau, despediu. Essa pessoa pode buscar, né, através da justiça, a reintegração no emprego. Chegar, mostrar, olha, eu preciso ser integrado, eu tenho burnout, aqui eu estava afastado, ou ainda, em alguns casos, mesmo quando eu tenha sido afastada, mas a gente faz todas as alegações lá e tal, para poder justificar essa reintegração. Tem também a parte indenizatória, que são as indenizações que você pode pleitear. Indenização por dano moral,
todo esse sofrimento, porque, né, a pessoa está sofrendo. Um transtorno mental desse, causado ali pelo trabalho, a pessoa está sofrendo. Então, porque, ainda mais pela questão da insegurança, porque ela tem medo, ela está doente, e além dela estar doente, ela tem medo de que a qualquer momento ela vai ser despedida, e como vai ficar a subsistência, como vai ficar a sobrevivência da família dela. Então, tem essa coisa do dano moral, tem a questão dos danos materiais, que é você reclamar, os gastos que você estava falando no começo, os gastos que a pessoa vai, né, vai ter que Medicação, ter terapia. com terapia, com médico, com remédio, tudo isso pode ser cobrado. Lucros cessantes, porque a pessoa deixa de trabalhar e aí vai ficar sem receber, né, o salário, mesmo recebendo benefício, às vezes até o benefício é um valor um pouco menor, por uma questão lá de cálculo do INSS, então ela vai ter aquela redução salarial. Então, também dano existencial também hoje se reconhece, porque a dinâmica daquela pessoa com a família vai mudar. Muitas vezes os projetos que aquela pessoa tinha para a sua profissão, né, de seu crescimento profissional, sua escalada profissional, tudo aquilo de repente se vê abruptamente ali, né, interrompido por conta disso. Então, também isso pode ser questionado. Então, assim, a gente pode concluir que, com essa explicação, que o amor próprio é uma forma, na verdade, assim, os próprios, você reconhecer e saber dos seus próprios direitos é uma forma de amor próprio, né? Sim. É uma forma até de você sair desse abuso, né? Exatamente. Isso esse amor próprio aí que você está falando, chega a ser uma forma de proteção. Porque se você tem um conhecimento mínimo disso aí, de quais são os seus direitos, olha, eu não posso ser despedido porque eu estou doente, olha, eu tenho direito a me afastar do INSS, eu posso reclamar contra a empresa para ela me indenizar. Você sente uma segurança maior. Quando seu chefe mandar para você lá o e-mail abusivo, tarde da noite, ou quando exigir lá uma hora extra, você pelo menos tem minimamente uma coragem de falar: "Olha, não pode ser assim, olha, não dá", porque você tem condições, sabe que você vai poder buscar um direito, sabe que aquilo não está certo. Então, isso já, pelo menos, gera um certo conforto, uma certa segurança. Com certeza, a gente ter consciência dos nossos direitos e pelo menos eu entendo que a situação é grave, né, à toa que nós estamos em segundo lugar no mundo, Bom, mas acredito também que existe um movimento de mudança, sim, justamente para isso acontecer. E quanto mais a gente tem essa conversa aqui, a gente toca nesse assunto, a gente toma consciência que você não é escravo do seu trabalho, exatamente. e de que você tem os seus direitos e que você pode correr atrás disso, já é um passo importantíssimo. E daí surgiu a questão da NR1, né, Isso, que é essa NR1 que está se falando tanto, justamente porque o óbvio vai ter que ser escrito. O que nem precisaria se falar, Sim. a NR1 vem falar isso. "Olhe, você tem que, as empresas têm que colocar lá no programa de riscos, o risco psicossocial, tem que colocar, toda essa questão do assédio moral, do burnout, tem que criar políticas de prevenção, tem que, criar políticas também de solução, canais de denúncia", Sim. não é? Então, tudo isso a NR1 vem colocar, mesmo assim ainda vai entrar em vigor, tem já um período, adiaram, né, um período para eles conseguirem as empresas conseguirem botar em prática para depois conseguir exigir mesmo. exigir, aplicar multa, porque por enquanto, foi dado um tempo, Isso é digamos assim, educativo. educativo, o pessoal começa Essa fase informativa e educativa é só para os empresários, para os gestores ou também os funcionários vão ter acesso a essas informações? não, como é para informativo para as empresas, o que se imagina é que
nesse momento, as empresas devam estar justamente Aplicando isso já. aplicando isso, já colocando em Uhum. prática, porque foi dado tempo justamente para eles começarem A se a ajustar. implementar, se ajustar, para que depois Comece a valer. comece a cobrar as penalidades e tal, caso haja descumprimento. Então, por conta disso, se imagina, ou pelo menos o que deveria estar acontecendo é que eles estivessem criando essas políticas, informando os seus empregados sobre isso. É muito importante essa discussão, porque a NR1 tá aí, né? Tá com febre. Várias pessoas falando sobre isso, a importância realmente de ser colocado em prática, de você, por exemplo, empresário que está assistindo esse vídeo, se intere sobre isso, queira saber mais, contrate um psicólogo, alguém que possa te dar um suporte mesmo, para você conseguir implementar isso dentro das suas empresas. E uma coisa, Clara, falou no começo sobre a questão dos empreendedores. Sim. Os empreendedores, a situação, eu acho que realmente aí é mais complicada ainda, porque tem uma série de direitos aqui que a gente falou para os empregados, que no caso os autônomos, os empreendedores não têm. Então, o que ele vai conseguir é um afastamento junto ao INSS e nem vai ser em caráter acidentário, vai ser um benefício comum, com uma doença comum. Então, eu acho que aí realmente Importante. é importante, os empreendedores, os autônomos, têm que realmente ficar mais alerta ainda, porque os empregados vão ter contra quem reclamar. Sim. E os autônomos, os empreendedores, já ficam numa Eu me lembrei daquele meme de Agostinho Carrara. Eu sou meu empresário, eu sou meu patrão, eu sou meu chefe, eu vou me demitir, vou pedir demissão para mim mesmo. vai reclamar com. Tem para conta quem reclamar. Então, realmente, Eu vejo de empreendedoras que eu atendo que você consegue um afastamento curto de 60 dias. Mas é em cima de, dependendo de quanto você contribua, talvez um salário mínimo. Se você for MEI, né, contribuir com um salário mínimo, exatamente. e aí você vai receber um salário mínimo. Aí como é que você vai ficar, né, sem atender? Você Então, vai ficar só com esse direito previdenciário, mas limitado, trabalhista, né? Não vai conseguir tanto. E a importância realmente, de novo, da autopercepção, principalmente se você não está conseguindo fazer só, busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque ajuda, porque de fato, o que acontece? Se eu não entendo que isso aqui é um esgotamento, se eu não entendo que esses meus comportamentos me levam ao esgotamento, eu posso ter um problema sério, grave, inclusive financeiro. Justamente porque a senhora está trazendo aí que, de fato, o afastamento vai ser menor, você não vai ter tantos direitos igual aos empregados, né? E aí, a gente agora finalizando essa parte jurídica, caminhando aí já para a gente falar um pouco sobre cura e pertencimento. Então, eu trago para a Estela como a constelação pode ajudar na recuperação ou até mesmo na prevenção do burnout. Pois é. Então, o que que acontece? Primeiro, como você traz, né, claro, assim, a percepção do que está acontecendo comigo. Então, dentro da visão sistêmica, nós temos o autoconhecimento e a autoconsciência, né, do que está acontecendo. Mas saber do que está acontecendo é uma parte da história, porque a gente precisa entender como foi que eu cheguei até aqui. O burnout ele é baseado num comportamento compulsivo, né? Então, a gente está falando de uma compulsão no trabalho, né? Que poderia ser sobre qualquer outro aspecto da nossa vida. Então, como é que a gente vai desligar esse gatilho da compulsão? Então, só saber que eu sou compulsiva não vai resolver, né? Então, vamos trazer um paralelo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Se uma pessoa fuma, ela tem o vício do tabaco, do cigarro, e hoje todo mundo sabe dos prejuízos. Então, não falta consciência para ela que aquele cigarro a prejudica, mas tem algo que faz com que ela mantenha aquele hábito e que ela não consegue transcender. Então, só o saber não é suficiente. Então, a gente tem que entender por que que eu cheguei até aqui. Então, na dinâmica sistêmica, a gente vai avaliar essa história dessa pessoa, né? Como foi construída, como foi a educação, quais são os vínculos dela, né, familiares e também das outras autoridades, porque tudo isso fala da autoridade, né? Até que ela comece a entender que dinâmica ela estabeleceu, né, para sobreviver, né, com essas autoridades, porque são as autoridades que dão o limite, né? Sim.
e esse limite que eu não respeito. E quando a autoridade sou eu mesma, como é que eu lido com a minha própria autoridade? Então, é mais um aprendizado que a gente pode fazer na terapia, né? Então, Ótimo. como é que sou eu na minha relação familiar? Como foi que, diante desse panorama, né, da minha família, como ela é construída, como foi que eu me desenvolvi? Então, eu entendi que eu preciso estar sempre me superando, e isso não tem limite, né? Tem o lugar da inadequação, porque a pessoa que entra num burnout, ela apresenta geralmente uma sensação de inadequação, tanto é que ela vai buscar esse ok o tempo inteiro e nunca vai acontecer, né? Aquilo que eu falei no início, né? Essa busca da aprovação, da aceitação, da inclusão, que tudo se resume ao amor, a gente busca nos nossos ambientes de afeto. E é outro equívoco é fazer essa mesma dinâmica de sempre ser o melhor e oferecer o máximo possível e o impossível num ambiente de trabalho que não é o ambiente de afeto. Meu chefe não vai me amar. Ali é uma troca, onde ele me oferece algo e eu dou algo em troca. Isso também, a visão sistêmica ajuda para que a gente perceba esse equilíbrio. Está equilibrado o quanto o chefe me dá, o que essa empresa me proporciona e o que eu devolvo a ela como serviço, isso está equilibrado. Então, Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele fala que a gente só cresce no equilíbrio. E esse equilíbrio é dinâmico, não é um equilíbrio estático. Então, qualquer relação, ela vai crescer numa troca equilibrada. Então, assim, até para os chefes, para os grandes gestores, seria muito interessante ele olhar para essa dinâmica, Totalmente. porque se o meu funcionário não está bem, a minha empresa não pode estar bem, não pode caminhar saudável, se a minha equipe não está saudável. Então, o que que eu tenho que oferecer para que ele me ofereça em troca o que eu desejo? Eu tenho que oferecer altura. Eu não vou dar um salário desse tamanho e condições precárias de trabalho e exigir que isso venha o triplo, né? Não é justo isso. Então, isso não é próspero, né? Você desejar que você ganhe em detrimento da saúde mental. Isso que você falou é muito importante, importantíssimo mesmo. Das empresas como é fechamento do que a gente falou até agora, né, que a doutora Vera trouxe aí, da necessidade da gente, das empresas também tomarem essa consciência. E tomara que de alguma forma a RN1 ajude de alguma forma, né? Que é o ideal, é o mundo ideal, né? Isso. E é assim, interessante, quando você falou sobre essa questão de você trazer, das pessoas, né, às vezes levarem o ambiente familiar, essa questão do afeto, transferindo para a vida profissional, né? E eu estava conversando com uma paciente e ela queria muito esse reconhecimento do chefe como se fosse um pai. Uhum. Né? E aí, Sim. quando a gente foi identificando, eu fui mostrando um pouco para ela, a gente vendo um pouco, até em constelação mesmo, ela foi percebendo isso e ela falou: Nossa, é isso mesmo, porque teve a ausência do pai e ela queria esse reconhecimento do Isso. chefe e tá buscando no lugar errado, né? Tipo, essa questão desse afeto, esse reconhecimento. Eu tenho um cliente, por exemplo, que foi demitido e tentou suicídio logo em seguida, né? Ele já estava no burnout, ele não percebia e era um trabalho exaustivo, que viajava e ficava longe da família, enfim. Quando ele foi, demitido, ele ficou tão decepcionado que ele tentou suicídio. Então, assim, é claro que, muitas vezes, as patologias se misturam, né? Se é uma pessoa que tem uma predisposição para uma depressão, por exemplo, isso vai ficar muito mais evidente e muito mais agravado, né? Uhum. Uma coisa também que eu acho que é importante trazer, né, dentro dessa abordagem sistêmica é o que vocês já falaram, né, que é sobre a autoestima. Então, se eu tenho consciência, né, eu trabalho o meu autoconhecimento, eu ressignifico minha história, eu vou olhar na minha história como foi que eu desenvolvi esse comportamento hoje que não está sendo saudável para mim, eu vou trabalhar minha autoaceitação, vou trabalhar minha autoestima e a inclusão, né? E a constelação fala o tempo inteiro de inclusão. É a inclusão dos nossos antepassados, né? Que foram excluídos, né? Que reverberam na nossa vida, mas principalmente a inclusão dos nossos aspectos, que é a autoaceitação. Porque a pessoa que está sempre também buscando essa aprovação desesperada, ela não está se aceitando. Ela está o tempo inteiro esperando que
de alguma forma, o mundo, seja financeiramente, seja no like, seja nas aprovações, nos aplausos dos artistas, né? De alguma forma, esse externo precisa validar a minha capacidade, o meu valor, o meu alto valor, né? Então, a recuperação desse alto valor é fundamental nesse processo. Sim, perfeito. E agora eu vou fazer a última pergunta para a doutora Vera. Na sua vivência, qual o impacto emocional em uma mulher que toma posse dos seus direitos? É muito importante, é fundamental, porque uma mulher que está passando por toda essa situação e ela consegue, pelo menos, tomar conhecimento dos seus direitos e consegue orientação sobre isso, é um ganho super importante, porque até mesmo para ela se tratar, ela vai ter uma tranquilidade maior, porque ela sabe que aquilo ali já está sendo visto pela justiça, já está sendo examinado, que ela vai ter uma série de direitos assegurados. Às vezes, alguns direitos a gente consegue logo no início do processo, né, através de uma liminar, uma coisa, se às vezes é uma reintegração. Então, é fundamental que as pessoas conheçam seus direitos, porque isso já dá pelo menos um mínimo de tranquilidade, um sentimento de esperança, que eu acho que também nesse momento é fundamental, não é? A pessoa já está abalada e saber que é aquela coisa, uma luz no fim do túnel, uma luz no fim do túnel, de saber que existem direitos a serem buscados e tem ali aquele profissional para dar aquela orientação e com eles junto à justiça para pleitear os direitos. Então, conhecimento é fundamental, É libertador, né? é libertador, é libertador. Que dia, hein? Que mesa! Que bate-papo maravilhoso. Meninas, foi maravilhoso, maravilhoso. Nosso momento aqui, Cíntia, mãozinhas cruzadas. Foi muito bom, especial estar aqui com vocês. Eu já chego, fiquei toda arrepiada agora com essa mão cruzada. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito especial. A gente agradece demais a participação de vocês, porque realmente eu acho que tem muito a agregar, tudo que a gente falou aqui. Né? Sim. Eu agradeço muito, para mim é especial estar aqui com vocês também, e aprendi bastante também. É uma troca muito legal. Muito importante. Muito obrigada e que muitas mulheres, né, possam se inspirar aqui na nossa conversa, que a gente trouxe conhecimento, essa energia de leveza, maravilhoso. E acolhimento, né? As mulheres se acolhendo. Perfeito. Hoje falamos sobre sistemas que nos moldam, o familiar e o jurídico. E sobre como curar não é romper com tudo, mas encontrar um novo lugar dentro disso. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com uma amiga, segue o podcast e vem conversar com a gente lá no Instagram. Essa conversa foi um verdadeiro convite à consciência e ao autocuidado. Obrigada, meninas, por compartilharem saberes tão profundos e complementares. E você que nos ouviu até aqui, lembre-se de que não é normal viver em constante exaustão. Sua saúde mental importa, seus limites merecem respeito. E você tem direitos sim. Se esse episódio tocou você de alguma forma, compartilhe com outras mulheres. E continue com a gente nessa jornada de mais equilíbrio, lucidez e pertencimento. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e ative o sininho para não perder nada. Até o próximo episódio.